Salve, salve! Estamos agora iniciando a nossa aula 2 do módulo 2. Agora nós vamos falar sobre tipos de dissertação. Acompanhe comigo aí a leitura desse pequeno parágrafo. Todo texto nasce de uma intenção. Com a dissertação não é diferente. Por isso, quando a intenção de quem escreve é apenas informar, a dissertação é expositiva, concentra-se unicamente na abordagem do tema que se dá objetivamente por parte do autor. Pois bem, eu quero que você fique atento às palavrinhas que foram aí destacadas. Veja, primeiro ponto, todo texto nasce de uma intenção. Imagine o seguinte, se a intenção de quem escreve fosse, a partir do que foi escrito, despertar no outro, no leitor, o deleite, a contemplação, certamente a pessoa não escolheria escrever uma dissertação, talvez um poema. Então veja como a intenção modula a estrutura textual, o tipo e o gênero textual. Então nesse momento eu quero que você entenda o seguinte, quando a sua intenção é informar um leitor sobre um determinado tema, o que você vai produzir é um texto dissertativo expositivo. E o nome da tipologia dissertativa é bem claro. Expositivo. Você só vai expor ideias, informações, sem objetivo nenhum de convencer ninguém de nada, até porque você não vai apresentar posicionamentos necessariamente questionáveis, posicionamentos confrontantes de outros pontos. Não, você vai apresentar dados, você vai apresentar fatos, informações. Ok? Vamos verificar um exemplo? Acompanhe aí, por favor. Olha só. Cidadania, segundo Gilberto Dimenstein, é a síntese das conquistas dos direitos obtidos pelos homens, orientados por um princípio básico. Todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, cor, sexo, religião e nacionalidade. É uma condição assegurada pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Nesse momento, o produtor do parágrafo apenas informa, constitui o seu parágrafo um conceito de cidadania baseado no que diz alguém autoridade no assunto. Em seguida, apresenta uma série de informações colhidas da Constituição Federal de 88. Portanto, o objetivo de quem produz esse parágrafo não é convencer ninguém de nada, mas apenas informar o que se encontra na Constituição que ampara o conceito de cidadania. Agora, vamos observar outro ponto importante. Ainda focados na intenção, e se a intenção fosse outra? Em vez de informar e além, tentar convencer o leitor. Então observe. Porém, quando a intenção de quem disserta é convencer o leitor, a dissertação passa a ser argumentativa. Nesse caso, o autor se posiciona subjetivamente em relação ao tema, apresenta opiniões e argumentos em defesa desse posicionamento. E aí, as palavras destacadas agora fazem toda a diferença. Fazem uma outra perspectiva para nós analisarmos a dissertação. Então, nesse caso, o que vai caracterizar o texto, esse objetivo de convencer o leitor, primeira coisa é marcar um ponto de vista, ou mais de um ponto de vista, desde que eles se complementem. Agora, ponto de vista por ponto de vista fica o dito pelo não dito. Então é necessário a quem escreve a dissertação argumentativa apresentar mais do que informações. Usar as informações como material argumentativo. E aí tem diferença, Deildo? Claro que tem.
Quando você apresenta informações apenas com o intuito de deixar alguém a par de uma situação, você não utiliza o material informativo como elemento argumentativo. Ele não pertence a uma estratégia argumentativa. Esse material informativo ele visa apenas elucidar pontos da temática ali analisada. Agora é diferente. Na dissertação argumentativa, todo o material informativo produzido, todo sem exceção, tem um objetivo: sustentar um posicionamento. Por isso, o texto dissertativo argumentativo ele é um texto que, em sua estrutura, em termos de ideia, é um texto parcial. Você vai apresentar o seu ponto de vista. Ok? Agora, a linguagem do texto dissertativo, seja ele expositivo, seja ele argumentativo, linguagem, ou seja, como você usa a língua portuguesa na hora de escrever, aí é uma linguagem impessoal. Você vai trabalhar com os verbos preferencialmente em terceira pessoa. Você vai colocar sujeitos e os verbos concordando com esses sujeitos em terceira pessoa. Ou você vai usar também o verbo ligado à palavrinha se, estabelecendo essa relação de impessoalidade da linguagem. Ok? Agora, eu chamo a atenção para pontos importantes. Enquanto lá, no outro texto, a abordagem é objetiva, aqui a abordagem é subjetiva, porque tudo que você vai dizer no texto já passou pela sua interpretação, ok? Você observou um fato, analisou, comparou com a série de outras questões que você tem aí guardadas na sua memória e você chega a uma conclusão. Essa conclusão ela estará sempre envolvida de um juízo de valor, que é o seu juízo de valor. Daí o aspecto subjetivo. Vamos a um exemplo? Acompanhe aí, por favor, a leitura do próximo parágrafo. Veja. Até pouco tempo, a postura de aprendizagem permanente estava restrita a intelectuais, cientistas e pesquisadores, ou seja, gente que, a rigor, nunca deixaria de estudar. Hoje, devido à voracidade do mercado de trabalho, aprender a vida inteira é palavra de ordem. Ponto. Aí está um posicionamento. Aí está uma opinião apresentada, fundamentada na percepção que o leitor tem do mercado. Esse mercado impõe regras, impõe características para a modelagem dos profissionais de hoje em dia, que na visão do autor desse texto empurram o sujeito que quer entrar e se manter no mercado de trabalho para assumir uma postura de aprendizagem permanente. Então, aqui a gente tem uma outra forma de abordagem do tema, uma abordagem com vistas ao convencimento do leitor. Então imagina, dizer isso aqui para essa galerinha adolescente que ainda não despertou para estudar permanentemente, não é? Então é um trabalho de persuasão muito grande, ok? E aí ficam as informações dessa aula agora para você construir o seu esqueminha, a sua sistematização dos dados. Pegue agora aquele primeiro mapa que você fez, o primeiro esquema de informações que você fez sobre conceito da dissertação. Agora junte com as informações que nós acabamos de passar sobre tipologias dissertativas, certo? E se prepare para a próxima aula em que a gente vai tratar das características da dissertação. Aquele abraço, até a próxima aula.